Olá, hoje eu converso com o advogado Flávio Moreira, presidente estadual do Agir 36. Pronto, me escuta? E aí, Aline, agora tá ok. Desculpa aí o atraso. Não, eu acho que o importante é a gente dar tudo certo e a gente iniciar a nossa conversa. Primeiro, eu quero lhe agradecer demais por ter aceitado o convite para a gente conversar, conhecer um pouco sobre você e as ações políticas e também as ações futuras políticas. Quero lhe agradecer demais. A gente que agradece, estamos sempre às ordens. É nossa obrigação, quando a gente está numa posição de pessoa pública, está sempre dando satisfação à sociedade. E é quem é de verdade a detentora do poder em nossa democracia. Democracia que a gente briga e luta para mantê-la sempre. Ô, Flávio, uma perguntinha básica. Nos conta um pouquinho sobre você. Quem é Flávio Moreira? Na verdade, ó, eu sou uma pessoa que, desde muito cedo, eu sempre estive inserido dentro dessa construção social, dessa diferença, né, desse combate à diferença entre as pessoas, entre aquilo que a gente sabe que não pode existir, que é a desigualdade. Acho que alguém está reclamando que o som está muito baixo. Eu lhe escuto bem. Deixa eu ver se... sem som. Bom, Flávio, eu sou aquele cara que, desde pequenininho, sabe, Arlindo, eu sempre tive na minha vida a capacidade de compreender em que cada um de nós precisa fazer algo para que a situação de desigualdade mude, para que a gente não tenha essa desigualdade tão gritante. Então, desde muito cedo, eu comecei, acho que quase como todo mundo que se envolve em política, né, eu comecei lá sendo presidente de classe. Ainda lá nos primórdios da alfabetização, hoje é o Fundamental 1, naquela época era o primário, eu tenho 41 anos, então ainda peguei essa fase. Depois, dentro da Escola Técnica, eu estudei na Escola Técnica Federal da Paraíba, e teve um fato engraçado que eu acho que foi o estopim de todo esse meu interesse pela política. Nós estávamos lá enquanto estudantes, e aí o que aconteceu? O cara que era presidente do Grêmio, da Escola Técnica, que era quem fazia as carteiras naquela época, recebeu o dinheiro e não fez as carteiras. E nós iniciamos um movimento, e aí, nesse movimento chamado para ser secretário do Grêmio Recreativo da Escola Técnica, era o GRETEC. E daí por diante, a gente veio se envolvendo nos movimentos populares, nos movimentos sociais, passando depois pela a representatividade de classe. Eu fui representante dos policiais civis, tive essa honra de representar a Polícia Civil, que é uma instituição que eu tenho muito amor, que eu tenho muita gratidão por tudo que me construiu ao longo da minha vida. E fundamos a ASPOL, a Associação dos Policiais Civis, o sindicato que existia e que existe até hoje. Para você ter uma ideia, o cara é presidente há 40 anos. Né? Então, o cara é dono do sindicato, não fazia nada. Nós fundamos uma associação, iniciamos uma luta, graças a Deus conseguimos muita coisa. Até por isso, nós estamos, até hoje, temos muitos amigos dentro da Polícia Civil da Paraíba. E depois viemos para a política partidária, que é a consequência natural disso tudo. Fizemos parte do governo, poucas pessoas sabem, mas o programa Habilitação foi um programa que nós formatamos quando eu fui diretor.
Então, foi um programa que nós lançamos, nós compramos reboques na época. Quem está nos assistindo talvez lembre que existia até 2011 uma cobrança de reboques. Quando teu carro era multado, era rebocado por algum motivo numa blitz, ele era apreendido. Você ainda tem que pagar o reboque. E à época, nós fizemos uma cruzada contra isso. E nós adquirimos 3 reboques, encaminhamos 4 para o Detran, para o Batalhão de Polícia de Trânsito, distribuídos 2 aqui, um em Campina Grande, um no Sertão e 2 ficamos no Detran. Acabamos com essa cobrança. Fizemos o programa Habilitação Social, que é um programa que dá às pessoas que mais precisam e necessitam de uma habilitação, a capacidade do Estado bancar essa habilitação, essa primeira habilitação. É um programa que marcou muito minha vida. E eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa construção e ter redigido junto, né, com a equipe toda do Detran, à época, enquanto diretor, formatando esse programa. Fizemos um concurso do Detran, né, capacitando as pessoas, trocamos parque tecnológico. Fomos nós que implantamos na pista de provas do Detran aquelas câmeras que hoje até acredito que ainda existam, né? Que era para quê? Porque muita gente reclamava quando o instrutor dizia que ele foi reprovado, e aí dizia que não foi e ficava naquela, a gente não sabia, porque o examinador era quem tinha a palavra final, então botamos a câmera lá na pista de prova para tirar a teima, para que não houvesse nem corrupção com os poucos, que são poucos, porque a grande maioria dos servidores efetivos do Detran sempre foram trabalhadores, sempre foram honestos, sempre foram corretos e pagaram com uma fama terrível por conta de pessoas mais que passaram por lá. Tivemos também, depois, uma passagem pela FAC, eu fui presidente da FAC, cuidamos do pão e leite, e aí mais voltado para o social mesmo. Quando eu assumi a FAC em 2013, a FAC tinha saído daquela crise, aquela operação, uma seca muito grande, uma operação também, que até a cáustica do leite colocado, e nós conseguimos recuperar o programa, passando de 4.000 litros de leite diariamente para 54 mil em 3 meses e 78 mil no final do ano de 2014, que foi quando nós deixamos a presidência. E logo depois eu passo para a diretoria administrativa financeira da Companhia de Desenvolvimento, continuo tentando fazer meu trabalho, enfrentei inúmeras dificuldades naquele órgão. Eu realmente não consegui fazer nada, porque a então presidente era uma pessoa que tinha intenções que não cabe a mim, mas sim a justiça e o Ministério Público descobrir e desvendar. Né? E eu, sinceramente, nunca parte desse tipo de coisa, porque o que eu mais tenho na minha vida, sabe, Arlindo, é a convicção, a certeza que quando Deus nos dá a condição e a oportunidade de estar nesses cargos, é para que nós possamos ajudar as pessoas, melhorar a vida delas e fazer algo que a gente possa se orgulhar disso, nossos descendentes, nossos filhos possam se orgulhar disso. Então, Flávio é um cara que ainda acredita na transformação, que luta muitas vezes com um sistema que a gente sabe que é injusto, e é um cara também que já pensou em desistir da política. Em 2018, quando eu entrego o meu cargo, eu ganhava 16 mil reais à época, eu tinha carro, eu tinha motorista, eu tinha secretária, enfim, todas as comodidades, diretor de um órgão importante como assim. E aí, eu entrego este cargo e as pessoas disseram, rapaz, tu é maluco. O meu desencanto com a política era tão grande que a gente, de fato, eu tinha um curso para fazer, um curso de verão, que tinha passado numa bolsa nos Estados Unidos, um desses mestrados, não são mestrados aqui, mas são mestrados lá, são cursos que dão lá o MBA, então uma expertise em direito internacional, e eu fui lá fazer, e talvez eu não tivesse nem voltado se eu não tivesse o compromisso com minha terra e com minha cidade. Então, nesse momento, eu pensei até em desistir de tudo, deixar a política, me afastar dela e cuidar da minha vida, porque são muitos desencontros, né, de ideias, de objetivos. A gente vê nesse longo caminho, tenho 41 anos, mas eu 25 anos da política. É uma trajetória que você já viu muita gente desviada dela
se desviar do caminho reto, do caminho correto. Já viu muita gente passar e de repente, o cara tem os melhores objetivos do mundo e ele e aquele grupo levar para um caminho que não tem nada a ver com a história, e a gente decepciona muito. Então, eu acabo voltando porque, na verdade, a gente tem raiz, a gente tem família, a gente tem compromisso com as pessoas e com todas essas coisas que a gente construiu. Outra coisa que pouca gente sabe, o cartão alimentação, que hoje é pago em dinheiro pelo governo do Estado, eu lancei lá em 2013, quando fui presidente da FAC, fez as cartelas, você chegava para pegar o pão e o leite, você assinava as cartelas. E nós lançamos esse cartão com a ideia de que ele fosse aos poucos transformado em dinheiro. Os produtores, porque ali é um ciclo completo de economia, você compra do produtor de leite, o produtor de leite fornece para o programa, a indústria local, ela invasa aquele leite e coloca, vende de volta para o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, e nós bolamos um mecanismo para que esse cartão fosse usado somente naquela região da comunidade em que a pessoa era beneficiada, porque é uma forma de incentivar que o comércio local fosse beneficiado. E nós lançamos esse cartão em 2013 e os formatos foram mudando, mas estão aí. Então, o Flávio é um cara que, de fato, tem pela vida a missão de tentar fazer algo para melhorar a vida das pessoas. E na política partidária é diferente. A gente está hoje na presidência de um partido que se propõe a fazer diferente, e enquanto a gente se propõe a fazer diferente, nós vamos estar aqui, porque é nisso que nós acreditamos. É possível mudar a política, e se a gente, eu tenho como lema hoje, além de uma coisa, você só muda a política se você trouxer os bons para o lugar dos bons. Porque a partir do momento que você cruza os braços, se afasta, cuida da sua vida, deixa os que aí estão, e que tantas vezes a gente reclama, fazerem a política, a gente acaba perdendo o direito. Se a gente, eu, você ou qualquer um outro que quiser, venha fazer diferente, fazer realmente mudar de verdade o que está aí de errado no sistema, porque a democracia é e sempre será o melhor sistema diante de todos os outros que porventura possam ser colocados. Ô Flávio, você como presidente da ASPOL, você já mencionou um pouquinho que é a Associação dos Policiais de Carreira da Paraíba, você praticamente liderou o movimento em prol de melhorias. Quais foram as melhorias que naquele movimento você conseguiu e aí como foi vivenciar essa experiência? Olha, quando nós começamos a ASPOL, quando nós fundamos a ASPOL, um agente de investigação e um escrivão de polícia civil ganhava R$ 747, tá? E nós iniciamos um movimento de negociação, buscando a paridade e a equivalência com o cargo de carreira de chefia, né, que é o cargo de delegado de polícia, para que nós tivéssemos dentro da polícia um equilíbrio. E esse equilíbrio era aproximar as remunerações e aproximar os benefícios. Uma coisa que nós conseguimos é que nós passamos de 747 para 2.787 em 2011. Isso em 2 anos de luta. Lutamos muito na época pela aprovação da PEC 346, que era o piso salarial das polícias, tá? E que nós queríamos muito que tivesse sido aprovado. Estivemos em Brasília, participamos da Conferência Nacional de Segurança Pública, brigando por uma carreira única, que é uma bandeira que eu sempre vou defender, porque eu tenho a minha formação em Direito, mas dentro da polícia, se você não faz o concurso para a carreira de delegado, você fica impedido de ascender a essa carreira. Então, nós conseguimos uma melhoria salarial significativa, nós conseguimos que a Polícia Civil passasse a exigir um nível superior para todos os cargos de carreira, para que nós pudéssemos, a exemplo da Polícia Federal, qualificar cada vez mais a nossa Polícia Civil da Paraíba. E conseguimos, num movimento inédito à época, juntar Polícia Civil, Polícia Militar, agentes penitenciários, que hoje são policiais penais, e fazer um movimento só. Ficamos 100 dias, naquela época podia fazer greve,
ficamos 100 dias em greve na frente do Palácio da Redenção acampados, e nós tivemos, sim, com muita força, muita união, a capacidade de liderar esse grupo para que nós tivéssemos a promulgação da Lei Orgânica da Polícia Civil, que eu acho que foi a maior conquista de tudo isso, porque a Polícia Civil ela não existia enquanto instituição de Estado, e a Lei Orgânica nos deu essa capacidade, trouxe para a Polícia Civil a capacidade de estar, de ser uma carreira de Estado, e de nós podermos, hoje, com essas sementes plantadas lá atrás, vermos os companheiros, os meus irmãos da Polícia Civil, lutando pelos seus direitos como estão até hoje. E eu cito aqui, Arlindo, uma lembrança, porque a época que o então governador me convidou para ser diretor do DETRAN, eu, ao contrário dos outros que ocupavam cargos em comissão e continuavam à frente das suas entidades, eu renunciei. E essa renúncia, muita gente tentou pregar, principalmente a oposição da época, que eu teria traído a Polícia Civil. Mas entenda o quanto a gente é correto e reto, e essa decisão foi sempre a mais acertada que nós tomamos, que o tempo mostrou isso. Por exemplo, quando eu era diretor do DETRAN, quem paga até hoje todas as viaturas da polícia, tanto civil quanto militar, é o DETRAN. São os recursos do DETRAN, um convênio com o DETRAN. E, à época, o então secretário iria trocar todas as viaturas da PM, renovar toda a frota da Polícia Militar. E eu fui então ao governador e disse: ó, governador, eu sou da Polícia Civil, eu vim da Polícia Civil, ela é minha base, é a minha casa, e eu sou diretor administrativo, quem assina o cheque no final do mês para pagar essas viaturas sou eu, junto com o superintendente. Então, eu queria lhe pedir para que o senhor trocasse também todas as viaturas da Polícia Civil. E assim foi feito. A Polícia Civil, então, teve 42 viaturas novas, que foi uma conquista que nós conseguimos enquanto membro do governo. Como, da mesma forma, posteriormente, pouco tempo depois, iria ser concedido o auxílio alimentação tão somente para a Polícia Militar, que é uma instituição importantíssima. A Polícia Militar é o nosso braço mais forte, perto, para prevenir os crimes, mas a Polícia Civil iria ficar de fora. E, mais uma vez, eu fui ao governador: governador, esses R$ 250, eu lembro como se fosse hoje, sentado no Palácio da Redenção, e eu disse para ele: olha, mais uma vez, o senhor está deixando que discriminem a minha instituição, a minha casa e a instituição pela qual eu nunca vou deixar de ter o amor que tenho. E foi essa caminhada, foi esse pedido que fez também que a Polícia Civil tivesse o auxílio alimentação e depois tivesse direito também aos plantões extras. Então, a vida da gente ela é muito tranquila, porque a gente faz escolhas e o tempo mostra se a gente acertou ou errou. Todo mundo acerta, todo mundo erra. E eu tenho certeza que eu acertei quando eu decidi defender a Polícia Civil do outro lado do balcão, como defendo até hoje. Eu me lembro que recentemente, quando foi lançado o movimento pela Aspol do PCCR, o AGI, o partido que eu presido, entrou e pediu por ofício ao governador que buscasse atender. E eu lembro que o governador, muito preocupado, aqui se registra, o governador João Azevedo tem envidado esforços para atender. Eu soube hoje, com muita alegria, que as polícias aceitaram essa negociação. E ele me respondeu: e quem vai pagar a conta? Eu disse: o senhor, porque o senhor é o governador. Mas eu tenho certeza que nós vamos achar uma forma, porque os policiais merecem. E essa é a coisa que eu não abro mão na minha vida, da coerência, da capacidade de deitar a cabeça no meu travesseiro e dormir muito tranquilo, sabendo que eu sempre estive do lado certo, que é o lado daqueles que lutam para fazer segurança pública, é o lado daqueles que lutam para uma sociedade melhor e é o lado daqueles que mais precisam, porque quando a gente tem a chance de ter o que nós, graças a Deus, eu, você e outros, temos a oportunidade de estudar, a oportunidade de sabe, estar em espaços privilegiados, é porque Deus nos deu essa missão de nós podermos
construir algo para a coletividade, para, como eu disse no início, a gente possa lá na frente ter um legado e nossos filhos e outros descendentes e demais descendentes se orgulharem disso. Mandar um abraço para a Denise Ellen, para Leandro Lubritintas, um grande amigo, e para o xerife que está nos acompanhando. Flávio, você se diz um legalista. O que é ser um legalista? Olha, legalista é a pessoa que deve obediência às leis, como todos nós devemos, e que respeita a legislação em vigor, independente dela agradar ou não. Qual a diferença entre um legalista e um não legalista? A priori, todos nós temos que ser legalistas, porque nós temos a obrigação de cumprir a lei. Ninguém é dado desconhecer a lei, nem agir contra ela, está lá na Constituição Federal da República, que é a nossa carta maior. O legalista é aquela pessoa que, mesmo que aquela lei ela seja contra o que eu acredito, o que eu pessoalmente acredito, eu devo obediência a ela enquanto ela vigorar. E enquanto ela vigorar, o meu papel, já que eu não concordo com aquela lei, é de buscar pelos instrumentos legais fazer com que ela seja revogada ou que ela seja substituída por uma nova lei. Mas enquanto ela vigorar, ela vai ter que ser obedecida. Isso é ser legalista, é ter a capacidade de entender que a lei é para todos, é para o cidadão mais humilde e para o presidente da República. Nós precisamos, no nosso país, parar com essa história de que político é doutor, que político é o homem que pode tudo, é a pessoa que pode tudo, que a lei para ele tem que... Não. O político é um empregado do povo. Somos nós, trabalhadoras, cidadãos e cidadãs que pagamos os salários dos políticos. Então é preciso que a sociedade compreenda. Porque aquele camarada que chega para comprar o voto, sabe, Aline? E aqui é preciso se falar nisso, porque, infelizmente, ainda existem parlamentares que são eleitos única e exclusivamente pela força do capital. Aí me responda, você que é um homem inteligente, eu lhe acompanho, eu vejo as cipuadas que você sempre dá, alguém vai gastar assim, 4, 5 milhões de reais para se eleger deputado, sem ter nenhuma forma de recuperar esse dinheiro? Amigo, tem alguma coisa errada, porque a conta não bate, porque o salário de um deputado é 30 mil reais, que é um excelente salário. É suficiente para o cara trabalhar 8 dias por semana, não é nem 7. Sabe, trabalhar pelo povo, porque é para isso que os parlamentares são eleitos, tanto deputados federais, como estaduais, como senadores, como os membros do executivo. E aí o cara gasta uma fortuna para ter um mandato, e o que é que acontece? No final das contas, essa conta não fecha. Porque 12 vezes 30, né, dá 360. Vezes 4 anos, que é o mandato, dá 1.440.000. O cara gastou 5 milhões. E aí o eleitor precisa compreender que essas pessoas que chegam, elas chegam das duas uma. Ou elas já roubaram, ou elas vão roubar. A verdade é essa. É preciso que se diga. Porque quando você está ali dando dinheiro para alguém votar em você, e é isso que a gente busca combater, e é preciso combater o sistema e combater o sistema por dentro. Isso eu entendi com o passar dos anos, porque de fora ficar só denunciando não adianta. Você tem que ir para dentro do sistema para mudar o sistema e romper essa barreira. A gente precisa entender que essas pessoas não vão ter compromisso com a coletividade, não vão ter compromisso com a sociedade. Então é por isso que eu, particularmente, abomino esse tipo de situação e de conduta, ação e sabe, não tem nem... Por isso que eu me intitulo um legalista, porque por mais que eu saiba que o sistema é assim e que para você vencê-lo, você vai ter que entrar nele, para por dentro você poder mexer nas engrenagens, eu nunca vou entender que isso é o ideal ou o correto, porque esse país nosso é um país maravilhoso, que tem tudo para ser uma das grandes potências do mundo. O Brasil tem riquezas naturais, tem riquezas minerais impressionantes. Nós temos aqui quase uma autossuficiência do petróleo. Nós temos uma floresta amazônica que tem todo tipo de remédio que você imaginar. Tudo se tira daquele lugar. Nós temos rios, nós temos mar, nós temos tudo. E aí o que é que acontece?
no final das contas, nós somos sempre terceiro mundo, porque nós só temos no poder as pessoas que de fato têm compromisso em se manter no poder. E aí eu não quero aqui fazer juízo de valor de ninguém, ou de A, de B ou de C, até porque isso cabe às instâncias judiciais, policiais e ao Ministério Público que investigam e punem. Mas é preciso banir da política toda e qualquer conduta que possa, de fato, trazer prejuízo à sociedade. O país é nosso. Né? Nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado. Olha que absurdo a que nós chegamos. Nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado. O presidente da República achou que ia dar um alto golpe e se proclamar mandatário permanente da nação. Isso é uma coisa que só cabe naqueles países pequenininhos, sabe? E mesmo assim, com o advento da internet, com a rede toda que nós temos hoje, mundial, a informação hoje é em tempo real, acontece uma coisa lá no Japão, a gente já sabe aqui na mesma hora, porque a internet nos proporciona. Isso acabou. As ditaduras, elas tendem a ser abolidas em todo o mundo. As poucas que restam, com o tempo, vão cair. Né? Vide o caso da China, que é uma ditadura comunista, mas hoje totalmente aberta ao capitalismo e buscando, ao menos, maquiar as coisas, né? E uma hora vai cair. Uma hora vai cair. Então, nós precisamos mudar e não é votar como nós votamos lá atrás para mudar o que está aí, não. É para mudar com projeto, mudar com convicção e mudar com a certeza que nós estamos fazendo a coisa certa. Porque não adianta. Enquanto nós elegermos dos 36 deputados, se você for colocar aqui, você não tem 10 que produzem. Dos nossos 36 deputados estaduais, e eu falo isso com muita tranquilidade, não tem 10 que produzem para... Tem deputado que acho que se a maioria da população cruzar na rua, não sabe que ele é deputado. Né? Da mesma forma, o nosso Congresso Nacional. O atual presidente da República era um cara, até 2018, completamente insignificante, a não ser porque ele vinha para a evidência porque ele defendia tortura, defendia a ditadura militar, e se colocava contra pautas de direitos humanos como um todo, né? E aí você tinha uma completa desvirtuação da coisa, e as pessoas votaram nisso para mudar, e aí está aí. Hoje ele diz, eu sou do Centrão, sempre fui no Centrão, vocês elegeram um cara do Centrão, e nada mudou. E eu não posso admitir, por exemplo, aqui eu vi que entrou o meu amigo Criselli aqui, o Christian Lima, que é um homem trans, é um cara que eu conheço desde pequeno, eu acompanhei toda a trajetória e a luta dele para se firmar, para ter o seu direito de ser reconhecido como ele. Cara, não cabe só a mim. E eu não posso admitir que alguém ache que tem o direito de intervir na vida privada das pessoas, na forma como as pessoas se sentem. Eu não tenho como achar que isso é normal. Eu não tenho como achar que alguém que diz que o vírus está aí e vai morrer, porque vai morrer mesmo, e não sou coveiro, o cara é presidente da República, amigo. Eu não tenho. E aí eu não tenho nenhum problema com o Jair Bolsonaro. Eu só não posso concordar com as posturas dele, que trazem prejuízos gigantescos ao nosso país. Eu tenho uma filha de 5 anos. Eu estou doido para vaciná-la. Ora, amigo, nós temos uma pandemia que já matou milhões de pessoas no mundo. Só no Brasil nós já estamos quase com 670 mil mortos. Imagine que são 670 brasileiros. E aí, o que é que a gente não pode admitir? É dizer que não se deve vacinar a criança, porque a criança não tem chance de morrer. Concordo que a chance de uma criança morrer é mínima. Como a chance de nós morrermos também é mínima. Mas só que quem não está vacinado transmite com muito mais facilidade o vírus. E eu vou contaminar minha avó, que tem 87 anos, faz 2 semanas que eu não vou na casa da minha avó e da minha mãe. Porque minha esposa gripou, ela trabalha na área de saúde, e eu peguei essa gripe, não tive nada. Ela teve febre ainda e tal, mas não tive nada. Mas eu tenho que ter a responsabilidade de não levar isso para minha mãe e para minha avó, que são pessoas idosas. Eu não posso simplesmente ignorar a saúde do terceiro. Eu não tenho direito. Eu quero dar boa noite aqui ao meu amigo Tiago,
que entrou aqui, eu não posso simplesmente ignorar o seu direito de não ser contaminado. Eu tenho o direito de não tomar vacina, tudo bem, mas eu também não posso exigir de ter o direito de entrar nos locais. E nisso o governador João Azevedo, o prefeito Cícero Lucena, tem feito um trabalho impecável no sentido de proteger vidas. É lógico, ninguém quer comércio fechado, ninguém quer que não existam festas de rua, porque a gente sabe que a economia precisa funcionar. Mas o problema é que quando você abre demais as coisas, você permite que o vírus volte, e aí você vai ter uma pressão no sistema de saúde que vai colapsar, e ele colapsando vai ser muito pior para todo mundo. Então, eu pessoalmente, eu sou extremamente consciente de que nós todos, como formiguinhas que somos, se nós não pudermos ser o rochedo que vai parar o rio, nós precisamos ser ali, pelo menos aquela pedrinha no sapato dos maus políticos para fazer com que eles entendam que são nossos empregados, são nossos funcionários e que devem sim satisfação e medidas a favor da população e não simplesmente fazer o que querem do jeito que querem e deixar a população abandonada e entregue a sua própria sorte, como alguns governantes têm feito. Agora vamos falar um pouquinho de política partidária. Você está à frente do diretório estadual do AG 36. Que partido é esse? O AG 36 é um partido novo ou é um partido que apenas trocou a metade da roupa? Na verdade, é um partido que trocou toda a roupa. Né? Porque, veja bem, o AG era o antigo PTC, Partido Trabalhista Cristão. O PTC ele tem uma história, sabe, que poucas pessoas sabem, mas é preciso que a gente relembre. O PTC é o antigo PRN, tá? O Partido da Revolução Nacional, que elegeu Fernando Collor de Mello. Foi o primeiro presidente pós-redemocratização eleito no nosso país pelo nosso partido. Daniel Tourinho, que é o presidente nacional do partido, é um baiano de Jequié, que saiu nordestino, como nós, que saiu daqui, foi para o Rio de Janeiro e até fome lá passou. E ele fundou, então, o Partido da Juventude. E o Partido da Juventude, que se tornaria PRN para poder abrigar Fernando Collor e eleger o presidente da República, ele foi tão coerente que, por exemplo, o Tourinho, quando Collor foi eleito presidente da República, ele não aceitou nenhum ministério. Ele não quis ser ministro, porque ele percebeu o desvirtuamento, a distância entre discurso e prática. E aí, posteriormente, em 2001, salvo engano, o PTC passa a se chamar, o PRN passa a se chamar PTC, e ele começa a perder espaço pela própria formação dele nos estados. Por exemplo, aqui na Paraíba, o PTC sempre foi um partido de aluguel. Era o partido que o dirigente estadual ficava com ele embaixo do braço, geralmente era um deputado de outro partido. Veja como a loucura esse negócio. O cara está no outro partido, ele ficava com ele aqui, porque se o partido dele lá apertasse, a chapa dele ficasse difícil de se eleger, ele vinha para cá, que é um partido menor, para poder se eleger dentro da regra da coligação proporcional. E aí, o AG, no ano de 2018, desculpa, 2018 não, 2021, ele passa por um processo de mudança de todos os diretórios estaduais. Eu sou convidado a retornar ao partido, que eu presidi por 3, 4 meses, e depois me afastei da direção, porque existiu uma intervenção de uma determinada pessoa que faz parte do governo, e quis pegar o partido para fazer de conta que o governo teria mais um partido, o governo do estado teria mais um partido, colocou uma pessoa lá que não cumpriu sequer suas obrigações partidárias durante 9 meses, e eu encontro, ao acaso, com o vice-presidente nacional do partido em Brasília, e ele me convida para retornar ao partido, regressar ao partido, porque o partido iria mudar de nome, e a gente tinha a missão de reprogramar a filosofia do partido. Trouxe para o partido o professor Osmar Bria, que é um estrategista político que fez o projeto para que o PHS, né, vencesse a cláusula de barreira e pudesse ter direito a uma cadeira no parlamento.
E aí o Osmar vem, é discutido uma nova marca, uma nova filosofia, o estatuto do partido muda completamente. Nós temos hoje uma segurança maior dentro do partido para que não hajam dissoluções, substituições, enfim, o partido hoje ele caminha para realmente ser um partido diferente, um partido novo, que apesar de ser um partido que mudou de nome, é como se tivesse se apagado a parte ruim da história e tivesse mantido exatamente a ideologia do nosso presidente, que é um homem de bem, um cara humilde, batalhador, formou-se em direito sendo faxineiro, veja que história. Ele era faxineiro no Rio de Janeiro e formou-se em direito, se tornou advogado de muitos e muitos políticos da época e acabou fundando o partido. E nós hoje temos a missão, né, de construir uma nova realidade para o AGI. O AGI significa ação, gestão, independência e respeito. São as 4 letras da nossa sigla que significam exatamente o compromisso com esses pontos, esses princípios, para que a gente possa mudar e fazer diferente aquilo que, de fato, precisa ser mudado, e muita coisa precisa ser mudada na política. E nós, pequenininhos que somos, nós vamos fazer a nossa parte para que nós possamos mudar. Eu estou vendo aqui que tem uma pergunta, né, do Leandro. Isso. Fica à vontade. Qual a sua opinião em relação ao fundão eleitoral? Veja bem, Leandro, o fundão eleitoral, ele é um mecanismo em que se tenta dar a mínima condição aos partidos para que eles possam fazer a sua política, fazer as suas campanhas e ter, obviamente, a capacidade de chegar ao conhecimento da população. Mas o que é que acontece? A reforma eleitoral que foi aprovada, ela só privilegia quem já é parlamentar. Se você reparar, eu vou dar o exemplo aqui do deputado federal. Nós tínhamos antes uma chapa com 24 candidatos, tá? Desses 24 candidatos, 30% precisam ser mulheres. E esses 24 candidatos concorriam, no caso da Paraíba, a 12 vagas na Câmara Federal. O que é que mudaram com a reforma? Simplesmente, agora só são 13 candidatos, porque é o número de cadeiras mais um, para atingir o mesmo coeficiente eleitoral. E aí eu pergunto a você, como é que, por exemplo, Arlindo, eu, você, Kleber, Cássio, todos os que aqui estão, vai ser candidato para concorrer com um deputado de mandato que tem um gabinete de R$450 mil por mês, administrando um orçamento de R$450 mil, mais as emendas de bancada, mais as emendas parlamentares individuais, enfim, todas as vantagens que tem você ser parlamentar. Então, o fundão eleitoral é uma grande injustiça. Você imagina que o AGI ele vai receber um valor de menos de 0,1% do valor do fundão, porque o fundão ele tem mais de 2 bilhões, porque são 6 bilhões, contando aí o fundo partidário, que nós não temos direito, no caso do AGI, porque não temos representação no Congresso Nacional ainda, vamos passar a ter, se Deus quiser, a partir do próximo ano. E aí, imagine que enquanto o AGI recebe 20, os outros partidos recebem 200, 300. Os partidos grandes. Então é uma grande injustiça. É um fundo que deveria, sim, existir para que a gente tentasse diminuir essa discrepância dessas estruturas, mas precisaria ser realmente distribuído equitativamente. E é preciso também que a ideologia partidária ela tenha um mínimo de conteúdo, porque hoje se faz política de acordo com a conveniência. E qualquer um que entre no sistema vai ter que, para entrar no sistema, e foi o que eu falei lá atrás, no início, para entrar no sistema a gente tem que jogar o jogo com as regras que aí estão. E para quebrar o sistema por dentro, a gente tem que entrar exatamente dentro dessas regras. E é por isso que o AGI ele fez uma reprogramação da sua estratégia eleitoral, e nós vamos, se Deus quiser, superar a cláusula de barreira, passar a ter direito ao fundo partidário, que é uma hipocrisia você dizer que o fundo partidário não precisa existir, porque se não existir fundo partidário, imaginem quem é que vai ganhar a eleição. Quem vai ganhar a eleição são aqueles que têm a estrutura financeira, o dinheiro.
E aí são os que são os que lá estão, ou são grupos empresariais gigantescos que vão somente defender os seus interesses e a população não vai ter a capacidade de se lançar candidato, porque é o que nós precisamos, e aqui eu faço um convite muito especial a todos que nos assistirem, venham ser candidatos. Se você não está satisfeito com essa política que aí está, seja candidato, faça diferente, mude, porque se você ficar em casa só reclamando, isso é igual uma casa que está suja. Se eu ficar o dia todinho, a casa está suja, a casa está suja, eu não for lá limpar, amigo. Então a gente precisa entrar na política e por dentro dela fazer essa mudança, que não é uma mudança que na eleição desse ano nós vamos mudar tudo e vamos conseguir em 2023. Não. Mas se nós mudarmos 3%, nós vamos em 10 eleições ter 30%. Então um dia, né, porque aí os 3 não serão 3 na próxima, porque 3 mais 3 são 6. Na próxima não serão 6, serão 18. E aí daqui a 10, 15 anos nós vamos ter uma realidade política diferente. E aí sim, Leandro, nós vamos poder avançar para quê? Para que não precisemos ter, e eu acho que esse caminho é um caminho irreversível, para que nós não precisamos ter dinheiro público em campanha eleitoral. Hoje nós precisamos, porque os pequenos partidos, eles não têm como competir com os grandes partidos que recebem 800, 900 mil reais por mês, às vezes, para ser distribuído no país, nos seus diretórios estaduais. A gente não tem R$1, a gente banca o partido do nosso bolso. E a gente banca porque a gente acredita, a gente junta amigos e a gente constrói essas pequenas despesas. Graças a Deus que nós temos a internet, nós temos as redes sociais e nós vamos poder, nessa eleição, alcançar muita gente com instrumentos como esse, que a Arlindo está aqui nos trazendo, que é uma live que certamente vai ficar aí gravada, vai ficar à disposição, e as pessoas vão ter capacidade de assistir e concordar ou não concordar, aderir ou não aderir a esse projeto e a essa filosofia que é de uma nova política com pessoas que realmente queiram fazer algo pela coletividade e não só tratar de interesses individuais, porque se fosse para tratar de interesse individual, era muito mais fácil para mim ficar na minha casa, tocando minha vida, com os meus contratos, com meus clientes no meu escritório, trabalhando sem problema nenhum e me lixando para os outros. Mas isso eu não faço, Aline, por uma questão simples, porque eu tenho a consciência de que a minha filha de 5 anos, a minha filha de 20 anos e os filhos das minhas filhas, os filhos dos nossos filhos, precisam de um país melhor, precisam mudar. A criminalidade está relacionada à falta de política pública, à falta de educação. Uma das bandeiras que nós defendemos é a educação em tempo integral desde a primeira infância, desde a creche para a escola. Desde a pré-escola. Porque você precisa que a criança entre, principalmente a criança carente, a criança que não tem, que os pais não têm a capacidade de pagar um colégio. É muito caro a educação no nosso país. É muito caro você ter filho e dar a ele a chance de ser alguém na vida. Então, ao Estado cabe essa obrigação. A obrigação de ter, de fato, desde a primeira infância, desde do período de pré-escola, uma educação integral em que a criança entre de manhã e saia de tarde, tomando café, lanchando, almoçando, lanchando novamente, indo para casa. Quando chegar na 8ª série, que passar para o ensino médio, ela possa ter a opção de aprender uma profissão, porque nós precisamos pegar os nossos jovens e colocá-los para trabalhar. Porque também não adianta, eu vou dar a universidade para todo mundo, tá certo, eu formo 3 mil administradores, por exemplo. O administrador de empresas, ele precisa de empresa para trabalhar. Então, para você dar a capacidade para quem vem do povo se colocar nessa situação, você precisa realmente ter o quê? Ter uma intervenção do Estado para que ele possa aportar o recurso financeiro para que o cara inicie a empresa. Né? Hoje, por exemplo, um curso de medicina. Medicina é um curso que é praticamente inacessível às pessoas mais carentes, menos favorecidas, porque ou custa muito caro, ou só quem entra são aquelas pessoas que vêm do... E aí aqui eu vou falar uma coisa polêmica, eu sou radicalmente contra as cotas. Porque eu não posso concordar com cota por cor da pele. O negro, ele não é, em hipótese nenhuma,
inferior ao branco, nós somos todos iguais, seres humanos iguais. Agora, eu sou a favor de cota para quem vem da escola pública, eu sou a favor de cota para o filho do pedreiro, do carpinteiro, para as pessoas que não tiveram instrução e, consequentemente, não tiveram condição de dar para os nossos, para os seus filhos, a possibilidade de estudo, a possibilidade de acesso ao ensino e à educação de qualidade, para que a gente possa, sim, aí equilibrar as coisas. Agora, você fazer cota, como fazer, é igual ao Bolsa Família. O Bolsa Família é um instrumento importantíssimo. Mudou de nome, agora é Auxílio Brasil, né? Porque mudaram de nome, mas é a mesma coisa. Agora, eles só esquecem uma coisa, porque que além de ajudar, porque além de sustentar aquela pessoa por um tempo, eu não exijo dela que ela se qualifique e que ela possa, daqui a 1 ano, 2 anos, dentro de um prazo razoável, ela poder ter a capacidade de se manter. Porque ninguém gosta de estar recebendo esmola do governo. Ninguém gosta de estar sendo sustentado pelo governo. E quem gosta é porque não gosta de trabalhar, e aí você alimenta, de fato, uma gama de pessoas que simplesmente se acomodam naquela situação, passam a ter filhos e mais filhos e mais filhos, e aí você tem um crescimento desordenado da população pela falta de educação, pela falta de saúde pública, enfim, e sem uma solução efetiva, que nós precisamos que exista, de fato, um critério para que a pessoa não fique ad eterno dentro de um programa de auxílio, que, repito, é importantíssimo e necessário pela pobreza que impera no nosso país, mas que ele precisa sim ser futuramente tirado dessa situação e poder andar com as próprias pernas. Isso é igual uma pessoa que sofre um acidente, ela vai quebrar uma perna, ela vai botar o gesso, depois ela vai tirar o gesso, fazer fisioterapia e vai voltar a andar normalmente. Então, nós precisamos tratar as pessoas que precisam com essa capacidade de prepará-las para caminhar com suas próprias pernas. Mandar um abraço para Fábio Soares e para o jornalista Mano Costa, do News Paraíba. Foi meu colega em Bahia, quando fui secretário de Segurança da cidade francesa. Ô Flávio, qual o tamanho do Agir Paraíba? Quantos diretórios já tem instalados? Se tem vereadores, prefeitos, qual o tamanho dele aqui na Paraíba? Olha, nós temos o vereador presidente da Câmara de Bahia, né, o vereador Noquinha, e nós temos um vereador em Itaperuá, que inclusive entrou aqui na live, o Salatiel, que vem fazendo um grande mandato lá, muito nos orgulha. E o partido, como eu disse, ele se reestruturou praticamente a partir de setembro. Uma das condições que eu coloquei para voltar ao partido foi receber todos os diretórios extintos, para que a gente pudesse realmente ter qualidade e não quantidade. Porque não adianta você ter 100, 150, 200 diretórios só para fazer de conta. Porque eu numa canetada, eu posso nomear você, né? Eu entro com minha senha e nomeio você presidente de um diretório municipal. Não tem problema nenhum. Então, hoje, o Agir está se expandindo pouco a pouco no estado. Nós priorizamos a região da Grande João Pessoa, aí nós temos Gurjão, nós temos Itaperuá, nós temos Patos, nós estamos indo para todas as regiões, nós temos cerca de 30 municípios já, Alagoinha, Belém, nós temos cerca de 30 municípios, e nós estamos, a partir deste ano, foi que nós começamos essa construção, para que nós possamos chegar, a nossa meta é chegar nas eleições de 2022 com pelo menos 100 diretórios, mas 100 diretórios de fato constituídos. 100 diretórios de pessoas que acreditam num projeto. Eu tenho vários grupos de WhatsApp, né, acho que todos nós temos. Eu tenho um grupo que eu só coloco as pessoas depois que eu converso com elas pessoalmente. E aí as pessoas às vezes me perguntam, mas por que isso? Porque eu gosto de olhar nos olhos das pessoas e sentir se realmente elas acreditam nessa ideia e nesse projeto que nós estamos querendo apresentar para a população da Paraíba. Eu não tenho interesse nenhum, além em ser dono de partido, sabe? Mas a gente precisa ter, no mínimo, um critério. E o critério é de juntar pessoas que tenham a mesma ideia de transformação que nós temos e colocar em prática a serviço da sociedade. Às vezes, muita gente chega para mim e diz, cara, pô, velho, tu tá na política pra quê, bicho? Tu tem tua vida aí, rapaz, vai tocar tuas coisas, tu não precisa disso para pagar as contas e tal.
que é um engano, porque todos nós precisamos da política para as coisas mais elementares da vida, né? Exato. A nossa conta de luz depende da política, a nossa gasolina. Rapaz, eu enchi o tanque do meu carro essa semana, porque quando falaram que ia aumentar, eu corri para botar gasolina no carro. R$ 319 é uma coisa absurda, cara. Sabe, um botijão de gás a R$ 95. Sem falar que nós não temos educação. A maior parte da população não tem acesso à educação de qualidade. Nós não temos acesso à saúde de qualidade, é uma briga, sabe? E nisso a gente tem contribuído e acompanhado um esforço muito grande aqui da Prefeitura de João Pessoa, do próprio governo do Estado, em muitos aspectos, para melhorar a saúde da população. Nós tivemos a implantação de escolas técnicas, que eu reputo como uma das coisas mais importantes, que é para dar ao jovem, ao aluno que vem do povo, a capacidade de se qualificar e sair da escola tendo ao menos uma profissão, um ofício para ganhar o seu dinheiro. E a gente precisa, de fato, saber que o custo de vida da gente é impactado completamente pela política. Completamente pela política. Então, eu particularmente acho que a política ela está em nossas vidas em tudo, né? E uma transformação, além da gente precisa ter a consciência de que a corrupção que tantos falam, que tantos combatem e dizem combater, né? Porque quem combate a corrupção, ele simplesmente não se corrompe. Porque a pequena corrupção, que é aquela você furar a fila, que é aquela que você estacionar no local do deficiente ou do idoso e dar uma de doido, né? É você estacionar, parar em local proibido e depois não querer levar a multa, você usar o jeitinho. Eu agora, por exemplo, estou fazendo um curso de reciclagem, porque o carro da minha esposa é no meu nome. E esse carro, muita gente andava nele, porque a gente faz um trabalho social. E aí as pessoas saíram levando multa. Quando eu fui renovar minha carteira, agora estava com 22 pontos. E aí eu tive que fazer, e estou fazendo todo dia de 4 até as 8. Por isso que eu até me atrasei um pouco para a live. E estou frequentando as aulas, porque a gente precisa, a lei tem que ser para todos. A lei tem que ser para que todas as pessoas tenham a igualdade de exigir e a igualdade de cumpri-la também. Por isso que eu digo que sou um legalista. Santa Rita é o terceiro colégio eleitoral. Como está o agir aqui em Santa Rita? É verdade que você já namora alguns nomes para comandar o partido aqui? Olha, em Santa Rita, nós temos um grupo, né, de pessoas, de suplentes, de pessoas que têm um projeto para Santa Rita, que têm defendido uma mudança na cidade e que estão buscando construir conosco esse novo diretório. Então, nós precisamos esperar algumas janelas partidárias, porque algumas pessoas, como eu disse, são suplentes de vereadores, e se saem do partido fora da janela, eles perdem a possibilidade de assunção do mandato, e obviamente que ninguém quer isso. Estamos procurando pessoas, como em todo o Estado, além de pessoas que realmente tenham o objetivo de fazer uma política diferente. Era muito simples pegar, chamar um vereador, alguém ligado ao prefeito, ou alguém ligado a um deputado majoritário na região e colocar o partido, ou conversar com o governador, para indicar alguém, não. Mas nós estamos realmente buscando pessoas que queiram se comprometer com um projeto de partido. Um projeto para apresentar a sociedade de Santa Rita, para apresentar a sociedade de João Pessoa, para apresentar a sociedade de Bahia, enfim, de todos os municípios da Paraíba, já com vistas à eleição de 2024. Porque em 2024 nós vamos eleger prefeitos e vereadores. Então nós precisamos, já desde agora, olhar para esse futuro, colocando pessoas do povo e que queiram de verdade ter um mandato não para se servir deles, mas sim para servir ao povo das suas cidades. E Santa Rita não é diferente. Então, a gente tem conversado com muita gente, a gente tem conversado, tem ouvido, tem sido procurado por algumas pessoas, mas eu acredito que aí nos próximos dias nós vamos estar anunciando o novo diretório de Santa Rita e certamente será composto por pessoas que têm
a capacidade de levar essa mensagem de mudança e de transformação para cada cidadão dessa cidade tão importante da nossa região metropolitana. O AGI, ele marchará para a reeleição de João Azevedo? Veja bem, nós temos uma posição de independência hoje, né, porque nós não ocupamos nenhum espaço no governo do Estado, então nós não contribuímos com a gestão do Estado, a não ser com algumas propostas, projetos que eu levo pessoalmente, como sempre levei para o governador. O governador é uma pessoa de extrema boa-fé, eu acredito muito na boa-fé do governador, mas um projeto de Estado, um projeto de gestão, para que nós abracemos, nós precisamos participar dele, e não digo isso somente com cargos, eu digo isso participando da discussão do que o governador João Azevedo, se for candidato à reeleição, porque ele só vai se... Obviamente que mas qual é o projeto para os próximos 4 anos do nosso Estado? Eu acredito que o governo do Estado ele deva ser ocupado sempre por alguém que tenha uma visão de futuro. É inegável que a atual gestão do governador João, ela enfrenta dificuldades sérias por conta da pandemia. Olha, nós temos 2 anos de pandemia. É uma coisa assim, sabe, completamente fora do comum. Você enfrentar uma situação como essa que não se enfrenta, e o governador enfrentou sim, com muita qualidade. Obviamente que há erros e há acertos. O que nós não queremos e não vamos fazer é, em hipótese alguma, ser aquela oposição raivosa, aquela oposição que critica por criticar, aquela oposição que xinga tão somente para agradar o séquito de seguidores. Eu tenho responsabilidade com o projeto coletivo. Então, nós estamos conversando com o governo do Estado, já tive várias vezes com o secretário-chefe de gabinete, Ronaldo Guerra, que é o presidente estadual de cidadania, converso sempre que possível com o governador João Azevedo por telefone. Nós temos aqui uma participação dentro do governo municipal, sabe? Temos enfrentado com muita força essa situação toda. O prefeito Cícero Lucena, que eu reputo como um cara totalmente diferente, sabe? Do que algumas espécies de políticos que o antecederam. É uma pessoa que se preocupa com cuidar, se preocupa com as pessoas, se preocupa em ter atenção com os que mais precisam. Porque governar para as elites é muito bom, né? Você tem um empresariado, você tem a turma dona do capital, que são os bancos, e aí você faz um acordo com esse povo e beleza, estamos bem. Porque, obviamente, que a grande mídia vai silenciar, porque são eles os donos do capital, e de repente você chega com tô me lixando para os que mais precisam. Então, o prefeito é um aliado do governador. E a construção desse projeto dos próximos 4 anos passa necessariamente por um diálogo que nós já abrimos e vamos ter em breve. Eu acho que o governo do Estado ele tem erros, sim, claro, óbvio, todos nós temos erros. Todas as decisões que nós tomamos, elas agradam alguns e desagradam outros, mas tem muitos acertos. E é isso que nós vamos... É difícil você dizer, o partido vai marchar com o governador, você não sabe nem quem são os candidatos. Né? Sinceramente, você tem... O deputado Pedro Cunha Lima se lançou candidato pela oposição, o radialista Nilvan Ferreira se lançou candidato, que nós também não temos como acompanhar essas 2 candidaturas que principalmente a do Nilvan, por conta do seu vínculo muito estreito com o bolsonarismo e com a forma radical e de se fazer política, né? Porque, imagina, você tem um cara que se elegeu dizendo que ia mudar o sistema. E ele não mudou absolutamente nada no sistema. E aqui eu não estou dizendo que o Centrão seja o grande vilão da história, não. O Centrão, os partidos do Centrão, como todos os partidos, como todos os segmentos sociais, eles têm pessoas boas, bons parlamentares, e pessoas maus parlamentares.
E o que eu não posso é simplesmente dizer, eu vou acompanhar o governador, porque eu, particularmente, me dou muito bem, gosto do governador João Azevedo enquanto pessoa. Agora, eu tenho a responsabilidade de construir um projeto, e esse projeto ele vai passar pelo apoio aos nossos pleitos, às nossas propostas, aos nossos princípios, aos nossos valores e, principalmente, a construção dos nossos quadros partidários, que certamente vão contribuir, porque eu tenho absoluta certeza que nós teremos 2 ou 3 deputados estaduais na Assembleia Legislativa em 2023, e certamente esses deputados vão estar lá, não é para fazer oposição raivosa, nem para ser governo cordeirinho de balançar a cabeça. Nós vamos estar lá para fazer diferente, para fazer um mandato, para termos mandatos propositivos e comprometidos com o bem-estar da população. Você será candidato? Olha, tudo é possível, Arlindo. Eu tenho discutido e conversado com muitas pessoas. Há um grupo que acha que eu devo ser candidato, porque a gente vem construindo, na verdade, ao longo dos anos, candidaturas, ajudando a eleger pessoas, e por muitas vezes essas pessoas elas ou não querem ou não cumprem os compromissos. E aí você imagina, eu chego para você e peço o teu voto para José. Aí José se elege deputado. Aí Arlindo tem um pleito da comunidade dele, eu levo para José simplesmente faz de conta que não ouviu. E aí é dentro dessa construção que as pessoas estão querendo colocar o nosso nome. Meu nome, eu sou, na verdade, ninguém é candidato de si mesmo. Nós somos candidatos de um projeto. E então é muito provável que nós coloquemos o nosso nome à disposição da população da Paraíba para que ela possa avaliar e ela possa verificar se se é isso realmente que se quer. E a gente vai definir isso na hora certa. Nós vamos anunciar nos próximos dias as nossas posições e certamente, se for para o partido for importante, se for importante dentro desse projeto de mudança que nós sejamos candidatos, eu vou colocar meu nome, submeter meu nome junto com mais 36 companheiros que estarão na nossa chapa e que serão candidatos para fazer diferente, para agir. O nome do nosso partido é até para isso. Então, vamos agir, e se nós estivermos nessa batalha, pode ter certeza que será com o compromisso de vencer as eleições e liderar uma bancada efetivamente a favor do povo da Paraíba, e que vai ter compromisso em trabalhar 365 dias do ano, não só por quem nos eleger, mas por todo o povo da Paraíba, que precisa de deputados que tenham realmente a capacidade e a compreensão de que eles são importantes para o dia a dia de cada um de nós. Flávio, nós estamos chegando ao final da nossa conversa, é um bate-papo excepcional, mas antes de terminarmos, aqui nós temos o momento cipuada. Eu digo uma palavra ou uma frase, e você também diz uma frase ou uma palavra só, você responde de uma cipuada só. Vamos lá? Bora lá. Um lugar. João Pessoa. Uma tristeza. A corrupção na política. Uma alegria. Fazer pelo povo. Polícia Civil. A instituição que me falta palavras para definir a importância para mim e o amor que eu sinto por essa profissão tão injustiçada e tantas vezes esquecida pelos governantes. Advocacia. Um sacerdócio. A advocacia, ela lida com o segundo bem mais precioso do ser humano, que é a liberdade, que é o seu direito de vir, que é o seu direito de propriedade, enfim. A advocacia, ela é uma grande paixão e um eterno realizar pelos que nos procuram e que precisam se socorrer do direito. Um arrependimento. Eu não tenho arrependimentos. Eu acho que todas as decisões que a gente toma têm o seu propósito. Tudo na nossa vida é um propósito de Deus. Então, tudo tem o seu tempo e tudo tem a sua razão de ser. Seja para errando, para aprender, seja acertando, para realizar. João Azevedo.
um governador muito bem intencionado, que esbarra muitas vezes em dificuldades que se sobressaem à sua própria possibilidade de resolução. Pedro Cunha Lima. Um nome que precisa ser lapidado e aliar o discurso com a prática, tendo sempre por objetivo sair daquela dicotomia de sobrenome. Eu sou político porque eu venho do sobrenome Cunha Lima. Tem que escrever a sua própria história, e é isso que a gente deseja, porque, independente de ser adversário ou ser aliado, a gente quer que as pessoas que estão detentoras de mandato realizem pelo nosso povo. Nilvan Ferreira. Acho que se perdeu no caminho, sem necessidade, um homem de bom coração, mas que se deixou levar por uma política que, sinceramente, não constrói nada, somente destrói e dissemina o ódio. Cabo Gilberto. Uma pessoa que achou que deveria ir mais longe do que podia ir e se perdeu no caminho como tantos outros. Mas um cara bom, uma pessoa que precisa simplesmente entender que ele deve ser mais ele e menos Bolsonaro. Armas. Necessárias diante de uma violência que nós vivemos. Eu digo sempre que armas não matam pessoas. Pessoas matam pessoas. Eu uso arma desde meus 19 anos. Nunca saí matando ninguém por aí. Então, as armas, elas precisam ser tidas e possuídas por pessoas que têm direito à sua defesa, mas que tenham a responsabilidade e a capacidade de compreender que aquilo é um instrumento de defesa, e não para ameaçar ou intimidar quem quer que seja. Amigos. Muitos, mas poucos, e todos eles muito importantes. Um sorriso. Minhas filhas, minha família, o mais importante para mim, é o que me faz sorrir, é a minha família. Família. A base de tudo. É de onde nós não podemos nunca esquecer de cuidar. Porque por mais que nós nos dediquemos à vida pública, a nossa família é e deve continuar sendo sempre o mais importante para cada um de nós. Futuro. A Deus pertence. A vida. Uma passagem em que nós devemos procurar construir algo de relevante para que as pessoas se lembrem do bem que nós fizemos. Deus. Tudo. A origem, o fim, o nosso sempre apoio, porque quando a gente pensa que tudo está dando errado, tudo vai dar errado, Deus mostra um caminho e a gente consegue seguir graças à sua eterna misericórdia. Flávio Moreira, o político. Uma pessoa que quer fazer diferente, que quer plantar ao menos uma semente e que vai morrer tentando fazer diferente. Eu vou passar a minha vida inteira tentando mudar aquilo que está errado, aperfeiçoar aquilo que está certo e fazer com que as pessoas possam ter o mínimo de dignidade possível. Flávio, eu quero lhe agradecer demais por ter aceitado o convite, essa conversa, uma conversa até longa, é uma conversa longa, mais de hora, mas eu quero lhe agradecer demais pela disponibilidade e fica à vontade para as suas considerações finais. Eu que agradeço, além do convite, eu sempre acompanho você, suas postagens muitas vezes críticas, né, e a gente sabe que isso incomoda algumas pessoas, mas você está certo, você tem que criticar aquilo que precisa ser criticado, porque os políticos precisam entender que a crítica, ela serve para que a gente melhore, serve para que a gestão, para que o mandato melhore. A cobrança é coisa fundamental na vida pública. A vida pública, ela precisa ser pautada pela satisfação que nós damos a cada um. Eu acho que é a obrigação de todo mundo responder a qualquer pessoa. Então, eu quero aqui deixar uma mensagem, um convite para todos
que querem uma política diferente, que nos procurem, entrem em contato conosco, venham fazer um partido diferente, venham construir. Se você quer ser candidato, se você quer ser candidata, nunca deixe que alguém diga que o seu sonho é impossível. Nunca diga que você nunca vai, que alguém lhe diga que você nunca vai conseguir. Porque o impossível não existe. O que existe é o possível, que nós desistimos dele. Então, eu espero que a gente possa, unidos, fazer, a partir de 2023, uma nova composição no cenário estadual e federal, tendo novos nomes, tendo novos quadros e tendo principalmente a capacidade de compreender que mesmo que nós não consigamos de primeira, nós vamos sempre ter que tentar. Eu vou dar um exemplo aqui, que Lula foi candidato a presidente 4, 5 vezes, salvo engano. E nessas 5 vezes, a gente sabe que um dia ele foi eleito e fez um grande governo, um metalúrgico que saiu de Pernambuco. Com erros e acertos, foi um grande presidente. E aí a gente precisa sempre procurar olhar na política mais para os acertos do que para os erros. Os erros devem e precisam ser punidos, mas os acertos precisam ser considerados, e nós só vamos acertar se cada um e cada uma de nós, cidadãos, viermos para fazer uma política diferente. Obrigado, Flávio. Obrigado a todos que estiveram nos acompanhando. Fiquem com Deus. Eu sou Arlindo Caboclo e aqui a Cipuada Nordestina. Simbora.